Faltam mais de 2 meses para a abertura da janela de transferências, onde o Internacional pode, de alguma maneira, voltar a reforçar a equipe para o restante da temporada. Mas a direção do Inter já está de olho e vasculhando o mercado em busca de alguns reforços. 2 prioridades estão estabelecidas no momento e alguns jogadores já estão sendo monitorados e podem, nos próximos dias, receberem sondagens mais fortes que podem virar proposta quando a janela de transferências ela abrir. Aqui eu falo sobre como o Inter pretende atuar no mercado na segunda janela de transferências do ano. E qual a diferença dessa atuação para a primeira que o Inter teve nessa janela de verão. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre mercado de transferências e como o Internacional pretende agir na janela que abre no dia 18 de julho. A gente está falando aqui no dia 11 de maio, ou seja, faltam mais de 2 meses, 2 meses e uma semana, mais exatamente, para que o Internacional possa voltar ao mercado de transferências para reforçar o elenco visando o restante da temporada. Mas como houve uma reformulação no departamento de futebol do Internacional, como houve uma mudança na comissão técnica com a saída do Medina, com a entrada do Mano Menezes, algumas prioridades já estão sendo observadas pela atual direção. E mais do que isso, alguns nomes já estão sendo monitorados e cotados. E as informações sobre esses nomes, elas vêm aumentando ao longo desses últimos dias, principalmente porque cada vez mais o Mano Menezes tem ideia de quais são as lacunas que o elenco vai ter e quais são as posições onde ele está bem servido e não vai precisar mexer. Aqui eu vou trazer 3 nomes que estão sendo monitorados pelo Internacional e que podem vir a ser alvos no mercado de transferências na janela que abre a partir do dia 18 de julho. A grande prioridade do Inter é centroavante. Tá. O Inter vai buscar um camisa 9 titular para a segunda metade da temporada. Já que o Yuri Alberto foi vendido, a reposição a nível do Yuri Alberto não veio, porque o Wesley Moraes ele era para ser um reserva do Yuri Alberto na sua chegada aqui. O Yuri Alberto foi vendido e o Wesley Moraes virou titular. Em meio a isso, o Inter fez a aposta no Alexandre Alemão, que acabou rendendo mais do que o Wesley Moraes, que não rendeu e acabou virando o titular. Mas a direção do Internacional ainda busca um homem-gol, ainda busca um camisa 9 que se adapte ao estilo de jogo do Mano Menezes e que possa ser um cara decisivo, um camisa 9 de um nível bom para o futebol brasileiro. E esse é o principal objetivo do Inter nessa janela de transferências. Eu vou citar 2 nomes que eu sei que estão sendo monitorados pelo Internacional e para essa função. Um deles é o Brenner. O Brenner já teve uma proposta do Internacional no fim da janela passada. É um jovem jogador que foi vendido do São Paulo para a Major League Soccer. Ele está no Cincinnati FC da Major League Soccer. E esse cara é o sonho de consumo da direção do Internacional. O Brenner, ele faz gols, ele tem velocidade, ele é considerado um cara versátil, porque ele pode jogar de costas pro gol, como ele pode também atacar o espaço, e é o grande sonho de consumo dos analistas de mercado do Internacional, e mais do que isso, da direção do Inter, do presidente Alessandro Barcelos, do diretor executivo, do Paulo Autuori, que é o diretor técnico que vai também comandar esse processo de escolhas do ataque do Internacional ao mercado para buscar um atacante. E o Brenner é o principal nome dessa lista. Significa que o Inter vai trazer o Brenner? Não. Até porque a negociação com esse jogador ela é bem complicada. Alguns pontos precisam ser abordados. O Cincinnati FC é um time, como todo time da Major League Soccer dos Estados Unidos, que é ruim de negociar. Eles pagaram um bom dinheiro pelo Brenner, tá? Coisa aí de próximo dos 10 milhões de dólares. E obviamente que eles não querem se desfazer do jogador. E eles querem vender esse atleta, tá? O modelo ideal de negociação para os clubes norte-americanos é a venda caso o jogador saia. Eles não são muito adeptos ao empréstimo. E o Inter não tem dinheiro para comprar o Brenner à vista, né? A gente sabe da situação financeira do Internacional, que apesar de ter melhorado, fechou o ano no superávit, ainda não dá para investir 10, 15 milhões de dólares num jogador. Mas o Inter vai tentar negociar. O que eu ouvi de dentro do Beira-Rio em relação ao Brenner? O não tu já tem. Então, quando abrir a janela, e essas sondagens elas já estão acontecendo, porque elas aconteceram em termos de proposta na primeira janela, o não o Inter já tem, o Inter está monitorando e se tiver alguma possibilidade de trazer esse jogador, o Inter vai trazer. Ele é o principal foco do Inter em termos de janela de transferências.
Mas como se sabe da dificuldade de se trazer um camisa 9 e da dificuldade de se trazer o Brenner, eu vou citar um jogador que não necessariamente recebeu proposta do Internacional, mas é um jogador que ele é bem quisto pela direção do Inter. Se gosta muito dele nos bastidores. E eu sei que uma parte da torcida tem rejeição a esse nome e uma parte da torcida gostaria de ver ele no Internacional. Eu tô falando do Daverson, tá? O Daverson tem uma situação contratual no Palmeiras que pode até facilitar em determinado momento a vinda dele para o Internacional. Como falei, é um jogador que a direção do Inter admira bastante. Já ouvi muitas coisas boas do Daverson no bastidor do Internacional e sei que ele é um dos jogadores que está sendo monitorado. O Daverson, ele tem alguns problemas que podem impedir uma negociação com o Internacional. O principal deles são os valores. O Daverson é um cara de salário muito alto no Palmeiras. Ganha aí na casa de 700 mil reais por mês. E o Internacional não desejaria pagar isso pelo centroavante. A grande questão é que o Daverson fica livre no mercado a partir do dia 30 de junho. Ele já sabe que vai sair do Palmeiras, não vai haver uma renovação contratual com ele, e ele vai sair na metade do ano. Então ele está aguardando propostas de alguns clubes do futebol brasileiro, ou até mesmo do futebol internacional. Ele tem uma entrada, inclusive, forte no mercado espanhol, onde ele já jogou e, inclusive, teve um empréstimo do Palmeiras para esse clube, para um clube espanhol recentemente. Mas é um jogador que agrada a direção do Internacional. A situação contratual dele, como ele vai ficar livre no mercado a partir de 30 de junho, é boa. Ele já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas só poderia jogar a partir do dia 18 de julho, na reabertura da janela. E é um jogador que interessa ao Inter. Não foi feita nenhuma proposta, não foi feita nenhuma sondagem mais forte em cima dele até o momento, mas é um jogador monitorado e que está nos planos. Se o Inter chegar à conclusão de que o Daverson é realmente o cara ideal para o ataque, aí o Inter vai conversar com o empresário do jogador para tentar moldar esse contrato. O grande ponto é que o Daverson tinha um salário alto e tem que saber, a dúvida da direção é qual é o patamar salarial em que ele quer retomar, que ele quer retornar nesse novo clube pós-Palmeiras que ele tiver. Se espera um salário alto, e esse é o principal impeditivo dele vir para o Internacional, mas é um jogador que a direção admira bastante. O outro objetivo, a outra meta é na zaga. Eu já falei aqui no canal sobre o fato de que o Inter não tem zagueiros para a temporada de 2023. Bruno Mendes, Vitão, Moledo, Kaique Rocha em mercado, nenhum tem contrato para a próxima temporada. O Inter, então, precisa ou renovar com esses que estão aqui ou contratar um novo zagueiro. E surgiu um novo zagueiro muito bom no mercado, o Gemerson, que rescindiu com seu clube na França e está livre no mercado. O grande problema é que o salário desse cara é alto também, e aí ele teria que pagar luvas ainda, é um valor um pouco mais caro para esse jogador. Mas se o Inter não avançar nas renovações do Vitão e do Bruno Mendes, o que é pouco provável, o Inter sim deverá investir no Gemerson. O Gemerson, eu já falei no Diário do Inter KTO de ontem aqui, ele desperta o interesse do Botafogo e do Atlético Mineiro. E o Inter já fez uma sondagem ao empresário dele que disse que não houve uma proposta oficial do Internacional ainda e que ele está aguardando propostas dos clubes do futebol brasileiro. Então é bom manter o nome do Gemerson no mercado. Mas a direção do Inter já está trabalhando, pensando na janela de transferências do dia 18 de julho, que abre no dia 18 de julho. E esse é um norte inicial de por onde o Inter irá buscar contratações e onde o Inter pretende atacar nesse mercado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!